Aqui ao meu lado eu recebo o Frei João Batista, religioso do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, o Instituto de Padre Gervásio, como é mais conhecido aqui na Diocese de Cajazeiras. E agora, a partir desse momento, nós estaremos conduzindo um momento especial de oração, de espiritualidade, refletindo o tríduo que se aproxima, o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado santos. A quinta-feira, instituição da Eucaristia. Jesus institui a Eucaristia juntamente com seus apóstolos. Na quinta-feira ainda, Jesus é traído. Na sexta-feira, passa pelo grande momento, o momento da Via Crucis, a Via Sacra, a sua paixão. Jesus, após ser traído, é condenado à morte, é torturado, crucificado e morre no alto da cruz. No sábado santo, a igreja se recolhe, a igreja católica em todo o mundo se recolhe em um silêncio e nenhum sacramento é ministrado nesse dia. E à noite, já se aproximando da madrugada do domingo, a igreja se reúne e, através da luz do Círio Pascal, anuncia a ressurreição de Cristo. Inicialmente, nós vamos trazer aqui o boa tarde do nosso Frei, o Frei João Batista, como eu disse, do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. Boa tarde, Frei. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria para nós do Instituto participar deste momento de fé, de esclarecimento da Semana Santa, desse preparação para o Tríduo Pascal, que começa amanhã, que é um grande momento da religião. Aquele que é católico não é religioso, mas sim aquele que é católico vive intensamente estes momentos. Claro que o religioso é aquele que vai para o sítio, né? Deixa tudo, o mistério aqui acontecendo, o autor da vida, e vai para o sítio, para as comunidades, para alguma coisa, mas não vive a celebração que é vivenciada nesse tríduo pascal, que é uma bela catequese, é uma bela a história de Jesus, da humanidade de Jesus. É a vida de Jesus que está, em outras palavras, em jogo, que é o nosso autor da vida. Jesus é o Deus feito homem, o Deus que se encarna, que toma a forma do homem. E ao longo da história, nós costumamos dizer nos grupos de oração, nas pregações, que Deus foi capaz de absurdos enormes, absurdos que a humanidade duvidou e até hoje algumas pessoas ainda ousam duvidar. De uma virgem nasceu o Filho de Deus, nasceu o Messias, o prometido. Primeiro absurdo, uma virgem engravidar pela ação do Espírito Santo. Esse menino, o Deus feito homem, o Rei da humanidade, ele nasce de uma maneira pobre, em uma manjedoura, cercado de animais. É colocado ali na palha, aquilo que era alimento para aqueles animais. Outro absurdo. Um rei que nasce na pobreza, que nasce na simplicidade. E ao longo da vida de Jesus, Deus foi mostrando a sua força, o seu poder, a sua onipotência em várias ocasiões, seja transformando a água em vinho, ou fazendo paralíticos andar, fazendo cegos enxergar, leprosos se curarem. E ainda perdoando os pecados que na visão do homem seriam imperdoáveis. Uma cena que me marca bastante na Bíblia é justamente a queda daquela pecadora. Uma multidão de homens busca apedrejar a pecadora caída, aquela mulher que tem seus pecados públicos, a prostituta. E aquela mulher busca socorro, busca auxílio, busca ajuda na presença de Jesus. E caída aos pés de Jesus,
chora sem parar, pedindo que o Senhor a ajude. E naquele momento, daquele pranto, aquela mulher cercada de vários homens que buscam apedrejá-la, Jesus se agacha e, com simples palavras, põe fim à fúria daquela multidão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Outro absurdo, perdoar aquela pecadora com pecados tão cabeludos, digamos assim. E Jesus segue a sua vida, segue a sua trajetória na humanidade com grandes feitos, mas sempre se escondendo, sempre se esquivando do estrelismo. E dessa forma, ele mostra a simplicidade de Deus. Ele nos revela um Deus que não mais castiga, como se pensava lá no Antigo Testamento, mas de um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que pega na mão do pecador e chama para caminhar junto, não levando o pecado, mas deixando o pecado de lado. O pecado fica no passado. Aquele pecador, o ex-pecador, agora vive o presente na presença de Deus. E nessa quinta-feira santa, nós vivemos então, nessa Semana Santa, nós vivemos esse grande mistério, o mistério da quinta-feira santa, a instituição da Eucaristia, que o Frei sabe falar melhor do que eu, a instituição da Eucaristia, onde Jesus, reunido com seus apóstolos, faz a ceia, transforma o pão no corpo e o vinho em seu sangue. E já ali dá prenúncio daquele grande mistério que iria acontecer na Sexta-feira Santa. Naquela quinta-feira, Jesus recebe no rosto o beijo de Judas, o seu traidor. E em seguida vai para o Horto das Oliveiras. E mais uma vez, esse Deus feito homem revela a sua humanidade. Revela a sua humanidade quando sua com medo de morrer e reza ao Pai, a Deus Pai, para que, se possível, afaste dele aquele cálice. Mas a humanidade de Jesus também nos revela a sua fé e a sua confiança no Pai que estava no céu. E Jesus diz: que seja feita não a minha, mas a vossa vontade. Jesus abraça esse cálice de sangue. É preso pelos soldados romanos. É condenado sem ter feito mal algum, sem nunca ter pecado, sem nunca ter cometido crime. Jesus é condenado pelo simples fato de colocar em prática a justiça. Mas uma justiça justa, uma justiça que quer realmente fazer justiça, cumprir o significado da palavra justiça, e não aquela justiça pseudo, aquela injustiça que aqueles romanos colocavam em prática. Jesus é escolhido para ser condenado, para ser morto numa cruz. Aquela multidão que naquele domingo recebeu Jesus com grande festa, com ramos de palmeiras, como diz a letra da música. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, o Salvador, cantando e gritando: Hosana, o Salvador. Com ramos, aqueles hebreus recebem Jesus em Jerusalém. Com grande festa, vem aí o Salvador. E naquela sexta-feira, aquele mesmo povo que antes recebera Jesus com uma grande festa, agora escolhe soltar Barrabás, aquele assassino, aquele bandido, e condena à morte um inocente. E além do mais, condena à morte o Filho de Deus, o Salvador.
Jesus vive um grande drama após ser condenado à morte. Caminha carregando um madeiro tão pesado, aquela cruz, aquela madeira, aquele pedaço de madeira que fazia desfalecer todas as suas forças. Jesus não mais tinha forças para dar um passo sequer, mas cada vez que olhava para aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, aquelas que ainda se compadeciam dele, Jesus cria ânimo novamente e continua a carregar a sua cruz. Carrega a sua cruz até o Calvário. Jesus então é crucificado. Crucificado e exposto entre dois ladrões. E em um relato muito belo, que o Frei daqui a pouquinho vai nos explicar. Jesus, mais uma vez, mostra a misericórdia do Pai, a misericórdia de Deus, e perdoa um daqueles ladrões, garantindo que até o final do dia, um deles estaria com ele no paraíso. Essa é a garantia de Jesus. E essa é a garantia que Jesus nos faz a cada dia. Aquele pecador, aquele ladrão, arrependeu-se dos seus pecados e recorreu ao Mestre, pedindo perdão. E naquele momento, Jesus, vendo o seu arrependimento, vendo o seu medo, vendo a sua pobreza e a sua miséria, perdoa os seus pecados. Vendo acima de tudo a sua fé, perdoa os seus pecados. O outro ladrão, o incrédulo, o que não acreditava, por outro lado, fica sem resposta, sem a certeza do seu futuro. Frei, nós temos, naquele instante em que Jesus está no alto da cruz, já próximo, ali nos seus últimos minutos, esse grande momento que é o perdão do ladrão. Como ser, nos dias de hoje, este ladrão? Esse ladrão que, apesar de todos os sofrimentos e todos os pecados, consegue alcançar o perdão do Mestre. É uma coisa assim extraordinária quando a gente reza, medita a palavra de Deus no trecho do Evangelho, quando fala a respeito dessa cena, desse acontecimento, que ali estava os dois ladrões que fizeram tudo de mal. No relato diz que eles fizeram tudo quanto não prestava, mas o coração de um tinha o desejo do perdão, e foi ali no alto da cruz quando ele exclamou: nós estamos aqui porque merecemos. Este que está aqui não está não porque mereceu, mas foi condenado por as autoridades daquela época, que era Jesus. Mas eles dois estavam ali porque eles mereciam estar ali. Mas aí está um deles olhando para Jesus, olhando, mas pregado numa cruz, crucificado, chagado, não sei nem se deu para olhar, mas eles estavam ouvindo a voz um do outro, e ele gritou de lá dizendo: lembra, Jesus, de mim quando chegar o reino dos céus. É claro que ele acreditava na palavra de Deus, e ali, naquele instante, o interessante é que nas Sagradas Escrituras nós não vamos encontrar dizendo: é amanhã, é daqui a pouco, é neste dia, é nesta hora, é neste momento, é nesse exato momento. Ele nunca vai encontrar: é amanhã, você vai ser salvo.
deixa para amanhã para o perdão. É agora. E foi ali que Jesus disse: hoje mesmo você está no paraíso. Hoje, não é amanhã, hoje. E foi o primeiro santo que chegou ao céu, foi aquele que é tido como o bom ladrão. Tem a igreja do bom ladrão, que ali estava ressignificada ali a pessoa, a humanidade daquele homem que fez de tudo de mal aqui na terra, mas desejava entrar no reino do céu, desejava o perdão, e Jesus o perdoou. Trazendo para os dias de hoje, a gente olha a humanidade tão sofrida, tão massacrada, mas quantas pessoas boas vai ao encontro de Jesus? Talvez, quando a gente chegar aos céus, a gente vai ter uma grande surpresa, se a gente for ao céu, né? Ou mesmo no inferno, se a gente chegar lá e vai ter uma grande surpresa, pensando que alguns que aqui fizeram tantas coisas boas, ou a gente achava que estavam fazendo coisas boas, e estava no outro canto. Vai pelo coração da pessoa, é individual. Deus habita no coração de cada um individualmente, não é comunitariamente, mas individualmente. Como ser o bom ladrão nos dias de hoje? O bom ladrão é até meio complicado de entender. O bom ladrão. Ladrão é uma coisa ruim, é ser uma pessoa ruim. Mas como ser o bom ladrão? Qual é a essência do bom ladrão? Porque às vezes as pessoas podem entender com essa expressão bom ladrão que podem fazer todo o mal. Podem fazer o que quiserem aqui e, tendo confiança de que na hora da morte vai obter o perdão, vai obter a misericórdia de Deus, então estão tranquilas, eles continuam fazendo mal. Mas como ser o bom ladrão? Qual é a essência do bom ladrão? É claro que não é só a gente dizer assim, vai agora a pessoa roubar, matar, fazer tudo aquilo que não presta e vai para o céu. Mas sim, o bom ladrão, nessa expressão do bom ladrão que tem nas Sagradas Escrituras, é aquele que se arrependeu no momento. É claro que tem muitos por aí, a gente olha que são assaltantes, outros aí, a gente vê aqueles relatos deles, que eles não se arrependeram e não se arrepender nunca. Isso é concretamente. É claro que para um arrependimento é preciso de partir da pessoa. É claro que aquela pessoa, o Dimas, que foi ali naquele momento, é claro que ele se arrependeu de coração. Mas tem hoje, traçando para os dias de hoje, nos dias atuais, nos dias de hoje, é difícil a gente entender essa palavra hoje. A gente vê tanta desgraça, tantas mazelas no mundo, que a gente vê o que acontece, os ladrão, essas coisas, os assaltos muito grandes no Brasil e até no mundo. Mas aquelas pessoas que faz aquilo, muitas vezes, alguns por necessidade, outros por imposição, e a sociedade nos empurra para, muitas vezes, para fazer o mal. A sociedade, muitas vezes, encaminha a pessoa para o mal. Não é a pessoa que é má, mas é a própria sociedade que vai empurrando, em outras palavras, a pessoa para fazer o mal, para praticar o mal. Não é nem pela própria pessoa, talvez no coração daquela pessoa seja bom, mas muitas vezes a sociedade vai empurrando, colocando ele na margem do sofrimento, que é o roubo, as mazelas de hoje, né?
ainda nesse relato do tríduo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo, nós temos outras duas figuras bíblicas importantes e que até hoje são ainda alvo de muitas polêmicas, e muitos comentários e muitas dúvidas, de muitas perguntas. Primeiro, Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Judas beija o rosto de Jesus e Jesus exclama que através daquele beijo ele conheceu a falsidade. E eu até eu lia esses dias recentemente uma frase muito reflexiva. Judas era um daqueles que andava junto com Jesus e traiu Jesus. Lázaro não andava com Jesus, mas tinha a sua amizade. E a conclusão dessa frase, a reflexão dessa frase, era de que a intimidade é mais importante do que o cargo. É mais importante você ter essa comunhão, estar próximo de Jesus, estar próximo do Mestre, do que exercer um cargo ou estar em um posto elevado à toa, sem dar a mínima. Foi isso que Judas fez. Existem ainda outros pensamentos que dizem que Judas não foi traidor, apenas cumpriu um papel que deveria acontecer, que deveria ser exercido. Porque para Jesus ser condenado, para se ter a vivência de sua paixão, alguém precisava traí-lo. E algumas pessoas levam por esse pensamento. Judas cumpriu apenas um papel. E outra figura importante é Pedro. Pedro, aquele que Jesus escolheu para conduzir a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro, o discípulo valente e corajoso, como relata o Canto da Paixão. Pedro, discípulo valente e corajoso. Promete a Jesus fidelidade. Pedro prometeu fidelidade a Jesus. E naquele momento em que vê Jesus com todo aquele sofrimento, sendo preso, apanhando dos soldados romanos, correndo o risco de também ser colocado numa situação parecida com a de Jesus, ser preso também por seguir a Jesus, Pedro nega o Mestre 3 vezes. Aquilo que Jesus já havia dito, já havia pronunciado, que Pedro o negaria antes que o galo cantasse. E Pedro realmente negou a Jesus antes que o galo cantasse. Por 3 vezes, Pedro negou ser discípulo do Mestre. E depois da ressurreição de Jesus, vem ali um momento muito forte. Jesus, quando foi chamar Pedro para que caminhasse junto com ele, o chamou às margens do mar da Galileia. Pedro era um pescador e tentava pescar, insistentemente pescar, mas não conseguia. E através do lançar das redes, Pedro consegue pescar muitos peixes. E é através dessa pescagem que ele conhece o Mestre. E depois dessa negação, Jesus, depois de ressuscitado, se encontra novamente com Pedro. Pedro, ressentido por ter negado o Mestre, volta lá para aquela situação, a situação de ser pescador. E naquele instante, naquele momento, quando Pedro retorna ao mar, Jesus vai junto com ele e lança as redes novamente. E Pedro, pelo lançar das redes, quando Jesus orienta, lance as redes, Pedro reconhece novamente o Mestre, reconhece Jesus e nada até as margens do mar da Galileia para ter esse encontro novamente com Jesus. Pedro retorna ao primeiro amor. É necessário que depois da traição se retorne ao primeiro amor. E as pessoas de hoje em dia que fazem aquilo que Pedro fez, apesar de amar Jesus, por medo de situações adversas,
negam ao Mestre. Qual o passo para retornar a esse primeiro amor? Qual o passo que a Igreja Católica, ela dá para que essas pessoas retornem ao primeiro amor, voltem a ter a comunhão com o Senhor, voltem a ter comunhão com Jesus, mesmo depois da queda, mesmo depois do erro? A gente viu várias figuras, né, que você foi colocando, começando por Judas, aquele em que traiu Jesus, e a gente vê em outros relatos do Evangelho, da palavra do Senhor, que Judas sempre foi um pouco, quando um episódio que Jesus chegou à casa de Marta e Maria, ela foi lavar os pés de Jesus com perfume, e Judas já começava por aí. Poderia vender essa colônia, esse perfume, por 300 moedas para dar aos pobres. É claro que ele não estava falando dele mesmo, mas estava falando em vista de que queria, talvez, raptar, carregar, roubar, em outras palavras, o dinheiro. Como muitas vezes ele fez na bolsa comum que tinha dos discípulos, que ele roubou muitas vezes. E daí o Filho do Homem, Jesus, foi traído por um salário mínimo de hoje, né? Traçando naquela época para os dias de hoje. Jesus foi traído por Judas, por aquele salário que eles deram para que Judas entregasse quem era Jesus. E foi com aquele beijo que Judas entregou Jesus. Mas Judas não foi homem de voltar atrás, de pedir perdão pelos atos que fez, pelos erros que fez. Covardamente, foi o que ele fez: se matou, se suicidou. Já diferente do outro, Pedro negou Jesus por 3 vezes. O galo cantou, fez tem vários episódios falando sobre isso. Mas o que foi que aconteceu? Pedro se arrependeu. Ele fez aquilo, mas houve um arrependimento. E esse arrependimento foi sincero. E Jesus acolheu a ele de volta de novo. E outra, não só acolheu, mas também deu a autoridade da igreja. Qual a autoridade da igreja? Ele que pegou o barco, ele que foi o barco, dirigiu o barco, em outras palavras, de Jesus, depois que Jesus partiu. Ele que conduziu a igreja por muito tempo. E a gente vê que interessante, em outros relatos do Evangelho, que Pedro, que é a autoridade naquele momento, mesmo que tenha feito algumas coisas erradas, mas se arrependeu, voltou atrás, pediu perdão, e é o bonito da pessoa, é isso. Se errou, mas pedir perdão, voltar atrás e seguir a caminhada. E ali Jesus dá o barco da igreja para que Pedro conduza a igreja de Cristo a partir que ele ia partir, ia morrer, estava previsto ali, mas Pedro conduziu a igreja. E ainda hoje, é claro que se conduziu naquela época, hoje é conduzida pelo Papa Francisco. Se foi Pedro, o primeiro Papa, aquele que conduziu a igreja não para no tempo. A igreja vai continuando ao seu tempo, os seus dias, os seus modos. Nos dias do passado, a igreja de 2000 anos atrás
não é a igreja, é a mesma igreja de Jesus, mas com outra metodologia, com outro jeito de viver, com outro jeito amadurecido de encarnar Jesus nos pobres, nos sofredores, naqueles que estão na margem da sociedade. Então, o grande segredo, a palavra de ordem seria então o arrependimento dos pecados. Sim, a pessoa se arrepender. É claro que você cometeu uma coisa que é pecado. Pecado não existe, pode ser grande, pode ser pequeno, tudo é pecado. Mas o importante é você se arrepender. Arrependeu, você vai aos braços de Jesus. Agora se arrepender mesmo, de coração sincero. Não é só da boca para fora, dizer eu arrependi, estou arrependido, e não se arrepende, e não está lá por dentro, não está arrependido realmente, mas que você tem aquele arrependimento que sai de seu coração, lá de dentro. Mas Frei, pelo menos eu acredito que outras pessoas, as pessoas que estão nos assistindo em casa, elas também podem ter essa dúvida, essa dificuldade. Sim, de fato, nós nos arrependemos de alguns pecados. E eu acho que um dos sinais desse arrependimento é aquele ressentimento, aquela vergonha por ter cometido aquele pecado. E aquele sentimento que nasce dentro da gente de não mais cometer aquele pecado. Tentar, ou pelo menos tentar não mais cometer aquele pecado. Mas tem aqueles pecados que você não alcança o arrependimento total. Você não consegue se arrepender totalmente deles. Por exemplo, nós sabemos que intriga é pecado. É pecado intriga, não é? Sim, sim. Intriga é pecado. Mas de algumas pessoas nós não conseguimos nos arrepender dessa intriga. Então, diante desses pecados que nós não conseguimos nos arrepender, nós não conseguimos ter arrependimento, nos arrepender desses pecados que nós cometemos, o que o cristão deve fazer diante dessa situação? A primeira coisa, voltando atrás, é você se arrepender daquilo que você cometeu com aquela pessoa, né? É o arrependimento de você ter a humildade de chegar àquela pessoa e pedir perdão pelos atos que você fez. É difícil? Muitas vezes quando você vê aquela pessoa, volta aquela cena todinha que aconteceu, mas a pessoa tem que se arrepender, ter a humildade de pedir perdão, de se arrepender, de chegar para a pessoa e se perdoar. Não é a melhor coisa que existe, é o perdão. Acaba com todo o sofrimento, com as dores, com a angústia, com várias doençazinhas que a gente sente, gastura, etc. e tudo mais, notoriamente. O perdão resolve. O pecado também afeta a carne? Tudo afeta a pessoa toda, porque quando você não consegue perdoar, você vai conseguindo adquirir outras doenças corporal, né? Claro que você tem que ter o arrependimento, de se arrepender, a humildade também de pedir perdão à pessoa que lhe causou mal, e a gente tem que ter todo este acontecimento da história que aconteceu, das coisas que aconteceu, mas você tem que pedir perdão, ser humilde e chegar para a pessoa: eu errei e estou aqui para pedir perdão. Se a pessoa que lhe ofendeu, ou a pessoa que você chegou para pedir perdão, for humilde também, vai aceitar o perdão. Há desculpas, né? Mas se a pessoa não for, vai ficar com rancor, etc. Mas você fez a sua parte. A pessoa tem que procurar fazer o bem às outras pessoas.
aí você vai viver bem, você vai sorrir bem, você vai amar melhor ainda quando você não tem maldade no coração. Quando você não tem maldade, você sabe amar, você sabe perdoar cada vez mais ainda. Nós já nos aproximamos do fim desse momento de reflexão, refletindo o sentido, refletindo a mensagem que essa Semana Santa, esse tríduo pascal, esses 3 dias que antecedem a Páscoa do Senhor, o sentido que esses dias nos passa. E nós queremos agradecer imensamente a presença do Frei João Batista, Jucá de Castro, como ele se denomina, né? Frei João Batista, lá do Instituto Jesus Missionário dos Pobres, o Instituto de Padre Gervásio, aqui de Cajazeiras, ao tempo que nós cumprimentamos fraternalmente a todos os que são engajados nessa obra, todos os colaboradores, ao Padre Gervásio, ao Padre Wagner, ao Padre Jussier e todos que fazem parte do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. O Instituto Jesus Missionário dos Pobres é um instituto religioso da Igreja Católica que tem sede aqui na Diocese de Cajazeiras, ali ao lado da Faculdade FAFIC, e desempenha um belo trabalho. Frei João Batista, ele é um dos consagrados do Instituto Jesus Missionário dos Pobres. E sempre está conosco aqui na TV Diário do Sertão, sempre que a gente precisa dele, ele está à disposição. Inclusive, alguns objetos aqui ele nos emprestou, algumas coisinhas, né? Para que nós ornamentássemos o estúdio aqui nesses dias que antecedem o Tríduo Pascal, que são feitos aqui alguns trabalhos, alguns programas são gravados ou exibidos ao vivo aqui na TV Diário do Sertão. Então, Frei, muito obrigado pela sua presença nessa tarde no meio de nós. Eu que agradeço, e que a mensagem é que a gente possa viver e vivenciar o Tríduo Pascal. Aquele que é católico não vai para os sítios, para as comunidades, jogar baralho, jogar peteca, mas sim participar intensamente do Tríduo Pascal. Qual é quinta, sexta e sábado santo, que cada um possa vivenciar, viver esses momentos intensamente. Eu agradeço mais uma vez a TV Diário, acho que não é 90%, né? Mas vamos dar 50%, são membros da família do Instituto, né? Da Sociedade Missionária para a Evangelização dos Pobres. Nós somos uma sociedade missionária que abrange os colaboradores, tem o Instituto Jesus Missionário dos Pobres, tem a Visitação de Maria, tem o IME, que é as consagradas seculares, e futuramente talvez tenha aí os consagrados secular masculino. Mas a gente agradece a todos, precisamente porque Petson foi do Instituto, foi noviço, Zé Neto ainda começou a namorar, com o Instituto, mas sim, casou, e Henrique daí como vocacionado, como outros, e já participaram, mas tudo se faz parte da família do Instituto. O Instituto não é só os consagrados, mas é uma grande família. Há essa grande família que é os colaboradores que estão ali ajudando e auxiliando a gente. A gente agradece mais uma vez a todos, principalmente a José Neto e a Petson e ao Henrique, que sempre estão mais presentes lá em casa. Muito obrigado a todos. Muito bem, então nós vamos encerrar esse momento especial com uma breve oração. Nós temos aqui, pedir aqui para nosso amigo Jonatas fechar a câmera, no crucifixo, o crucificado. Jesus na cruz, velado por 2 velas, para manter ali
esse espaço, dá um pouco do sagrado a esse espaço. Naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue. Naquela cruz, Jesus olhou para o Pai e pediu para que Ele nos perdoasse, pois nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E é naquela cruz, nessa cruz, que o Senhor derrama o seu santo sangue sobre nós, como derramou o sangue sobre Longinos, São Longuinho, como é mais conhecido. São Longuinho perfurou o peito de Jesus com uma lança, e do seu peito uma gota de sangue caiu sobre o olho de Longinos. E aquele olho, que antes era cego, passa a enxergar. Existe um filme que repete muitas vezes uma linda frase: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Até mesmo nas atrocidades que fizeram com Ele, Ele foi bom, Ele foi misericordioso, Ele teve compaixão do sofrimento das pessoas e esqueceu até mesmo do seu sofrimento. Naquela cruz, o que o Senhor mais implorava era que nossos pecados fossem perdoados. A maior demonstração de amor que nós temos é essa, a cruz de Cristo. Nenhum outro foi capaz de demonstrar o seu amor como Jesus foi capaz, sofrendo, como disse, atrocidades. Ele nos mostrou a salvação, nos mostrou a face do Pai misericordioso, do Pai bondoso, não aquele Deus que castiga cruelmente, mas aquele Senhor que ama o seu servo e perdoa a sua dívida. Que nesta Semana Santa, neste tríduo que nós vamos iniciar amanhã, quinta-feira, com a Missa dos Santos Olhos na Catedral, onde os padres, os sacerdotes de nossa diocese renovarão suas promessas sacerdotais diante de seu pastor diocesano. Nós, irmanados com a Igreja de todo o mundo, possamos bem refletir os mistérios que cercam a paixão, a morte e a sua gloriosa ressurreição. Naquele sábado santo, quando a igreja se reúne mais uma vez, depois de ter sofrido tanto, de refletir tão piedosamente aquelas dores, a igreja se reúne e a luz de Cristo no círio pascal dissipa aquelas trevas. É o ressuscitado que toma a forma de glória e aparece para nós. Ressuscitando, nos garante a vida eterna, nos dá a chance de alcançarmos a vida eterna. Ressuscitando, confirma aquilo que Ele nos prometeu, que haveria de nos perdoar. Com a letra dessa canção, que nós possamos refletir o sentido desse amor, esse amor que extrapolou todos os limites.
esperado esse momento. Tenho esperado que estivesses assim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens sofrido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens vivido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama, Senhor, e ninguém nos ama como Tu nos amou. Derramando Teu sangue, Tu nos demonstrou o Teu amor. Tu nos deu o perdão. Tu nos deu a esperança da vida eterna, como nenhum outro foi capaz. Encerrando esse momento, juntamente com o Frei João Batista, nós queremos desejar a todos vocês que assistem à TV Diário do Sertão, que acompanham diariamente a nossa programação, uma santa e feliz Páscoa. Vivamos com grande reflexão, com intensa reflexão, o mistério que nos será apresentado nestes dias. E que no Sábado Santo, juntamente com a Igreja, nós possamos gritar, dar aquele grito do Jesus que ressuscita, anunciando o Jesus que ressuscita e nos perdoa. Que o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia e em paz, esteja hoje e para sempre conosco e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Sim. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós, Jesus.